A solidão não é o fim do caminho de um homem. É o lugar onde o caminho começa a fazer sentido. Os antigos estoicos sabiam disso e transformaram o isolamento em forja de caráter. Ao longo da história, os homens mais fortes não fugiram da solidão, eles a usaram como mestra. Neste vídeo, você vai descobrir 5 deles e como cada um transformou o silêncio em força. 1. O naufrágio, que fundou uma filosofia. Zenão de Sítio perdeu tudo num naufrágio: navio, carga, fortuna, tudo no fundo do mar, e foi exatamente de mãos vazias que ele fundou o estoicismo. Pense nisso: um homem que perdeu tudo descobriu que nada era o suficiente. Imagine se hoje você perdesse tudo o que tem. O que sobraria de essencial em você? Zenão não ficou parado. Ele caminhou até Atenas e começou a ensinar no Pórtico Pintado, um lugar público aberto a quem quisesse ouvir. O homem que perdeu tudo escolheu ensinar de graça. Isso não é fraqueza, é poder. Quantos de vocês precisam perder algo para entender o que já têm? Se essa reflexão tocou você, inscreva-se no canal. Cada vídeo é uma lição de resistência. Mas Zenão escolheu ficar só. O próximo não teve escolha. Roma escolheu por ele, e ele transformou o exílio em obra-prima. 2. O exílio que forjou a imortalidade. Onde quer que eu vá, estou comigo mesmo. Sêneca. Sêneca foi o maior intelectual de Roma, exilado em Córcega por 8 anos, longe de tudo. Roma tirou o poder, o status, os amigos, mas não tirou a escrita nem a mente. Pense nisso no exílio, onde muitos teriam desistido. Sêneca escreveu suas maiores obras: A Consolação a Márcia, A Consolação a Políbio. A solidão forjou o que o conforto nunca teria forjado. Imagine que amanhã tudo te fosse tirado: o emprego, os amigos, o reconhecimento. O que restaria em você seria suficiente para continuar? Sêneca provou que sim, basta que a mente permaneça. O exílio não destruiu Sêneca, o exílio o construiu. Pergunte-se: o que o isolamento está forjando em você neste momento da sua vida? Sêneca era um homem livre que caiu em exílio. O próximo nasceu preso e encontrou liberdade que você ainda não encontrou. 3. O escravo que descobriu a verdadeira liberdade. Não busques que as coisas aconteçam como tu queres, mas deseja que as coisas que acontecem sejam como são. Epicteto. Epicteto nasceu escravo, não tinha liberdade, escolha ou nome, e mesmo assim encontrou uma liberdade interior que nenhum senhor podia tocar. Pense nisso. Mesmo depois de liberto, foi exilado de Roma por Domiciano, outra vez sozinho, começando do zero. E mesmo assim, fundou uma escola em Nicópolis. Imagine 2 homens, um, livre por lei, mas escravo das opiniões. Outro, escravo por nascimento, mas livre na mente. Qual dos dois é verdadeiramente livre? Epicteto provou com a própria vida. A verdadeira liberdade é interior. Ninguém pode te escravizar se sua mente não permitir. O escravo que virou mestre, o exilado que virou referência. Se isso te toca, compartilhe com quem precisa ouvir. Você pode pensar que esses homens eram diferentes de você, mas o próximo tinha tudo: poder, riqueza, exército. E mesmo assim, escolheu a solidão da reflexão. 4. O imperador que governava o mundo, mas não conseguia governar o próprio sono. Levanta da cama como se fosse fazer o trabalho de um homem. Marco Aurélio. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo. Sozinho, em tendas militares nas fronteiras do império, ele escrevia para si mesmo, não para público, não para glória. Pense nisso. Cadernos privados, que hoje chamamos de meditações. O imperador que governava o mundo não conseguia governar o próprio sono. Levantava da cama e escrevia para se lembrar de quem era. Imagine a cena: o homem mais poderoso da terra, sozinho numa tenda, escrevendo para si mesmo, sem plateia, sem aplauso. É fácil ser forte quando alguém está olhando. Tente no escuro. O poder sem autoconhecimento é escravidão disfarçada.
Marco Aurélio escolheu a solidão da reflexão porque sabia que sem ela, todo o poder é apenas ilusão de controle. Pergunte-se, você tem a coragem de se olhar no espelho, sem máscara, sem papel, sem plateia, apenas você e a verdade, como Marco Aurélio fazia todas as manhãs. 4 homens, 4 solidões, mas falta um, o mais esquecido e talvez o mais impressionante. Ele provou que o trabalho silencioso sempre fala mais alto. 5. O carregador de água que virou líder. Cleantes era boxeador antes de filósofo. Carregava água para sobreviver enquanto estudava com Zenão. Trabalhava de dia, estudava de noite. Pense nisso. Enquanto os outros filósofos tinham patrocinadores, ele tinha calos nas mãos. Andava só, trabalhava só, estudava só. E sucedeu Zenão como líder da escola estoica. Imagine fazer o trabalho que ninguém quer ver dia após dia, sem reconhecimento, sem aplauso, sem garantia de que um dia vai valer algo. Cleantes fez isso por anos. Ninguém lembrava o nome dele quando ele carregava água. Hoje, 2000 anos depois, ainda lembramos. O tempo não mente. O trabalho silencioso sempre fala mais alto. Pergunte-se, qual trabalho silencioso você está fazendo hoje que o tempo um dia vai revelar? Cleantes provou que não é o aplauso que constrói o legado, é a constância. Zenão perdeu o navio e ganhou uma filosofia. Sêneca perdeu Roma e ganhou a imortalidade. Epicteto perdeu a liberdade e ganhou a sabedoria. Marco Aurélio perdeu o sossego e ganhou a si mesmo. Cleantes perdeu o conforto e ganhou a posteridade. 5 homens, 5 solidões, uma mesma lição. O homem moderno teme a solidão porque confunde com o abandono, mas os estoicos sabiam estar só, é estar com seu melhor professor. Ninguém te julga, manipula, nem te distrai. Só você e a verdade, sem máscara. A solidão não é o fim do caminho. É o lugar onde o caminho começa a fazer sentido. O que sobra quando você tira tudo de um homem forte, tudo o que importa. Se você ficou até aqui, comente. Eu fiquei até o final. Sua participação é uma inspiração para quem busca o mesmo caminho. Deixe o like e inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que andar só não é fraqueza. A sabedoria já está em você. Nós só ajudamos a acessar. Te espero no próximo vídeo. Até breve.